Todos nós necessitamos de algum tipo de cura, seja a cura do corpo, da mente, da alma, das emoções. Não existe ser humano sobre a Terra que não tenha tido conflitos na vida e que alguns desses conflitos tenham se tornado feridas de diversos tipos. Seja na infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta, a vida vai nos apresentando desafios que muitas vezes resultam em doenças psicossomatizadas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Universo Arte Sistêmica. Eu me chamo Hércules Moreno, sou mentor em desenvolvimento pessoal e estou aqui hoje, cercado por essa natureza, para falarmos sobre um assunto que é muito importante e tem sido muito importante na minha vida falar sobre isso e também trabalhar sobre isso, que é a cura. Estamos falando de um processo que é um processo que às vezes a gente não dá muita importância, mas estamos nos curando o tempo todo e curando também as pessoas o tempo todo. O ato de comer significa curar o corpo da necessidade, da fome, do alimento, curar o corpo da sede quando a gente bebe um copo d'água e tantas outras curas que a gente tem. Através de um abraço se cura tantas coisas, um sorriso, às vezes um dia não muito bom de uma pessoa, e você dá um sorriso para essa pessoa e você muda o dia dessa pessoa. Então, todos os processos de cura devem ser muito bem vistos, devem ser muito bem apontados, porque eles estão aí o tempo todo, a todo momento a gente está se curando de alguma doença, de algum problema, e problemas que às vezes a gente nem imagina que tenha. E a cura, ela se faz de uma forma muito profunda. Não adianta a gente tentar resolver problemas de doenças, digo doenças físicas, através do ataque na doença, no problema. A gente tem que ir na causa daquele problema. E muitas vezes essa causa está em outro processo de vida, em outro momento de vida. E nós aqui da arte sistêmica, nós trabalhamos muito com a questão da cura da criança e do adolescente interior. Eu digo isso porque eu trabalhei durante alguns anos com crianças e adolescentes e muitos anos com adultos. Então, saber exatamente como essas doenças acontecem, como essas causas elas fluem a partir daquele momento em que a criança ou o adolescente tem algum tipo de sentimento ruim que se torna uma emoção e aquela emoção, de alguma forma, vai se localizar ali no corpo daquela pessoa e aquilo provavelmente, posteriormente, vai se transformar numa doença, pode vir a se transformar numa doença. É importante nós estarmos atentos a isso. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas e a gente deixa para lá, a gente não dá muita importância, mas aquilo, de alguma forma, o nosso inconsciente absorveu aquilo e aquilo vai se transformando em coisas que às vezes a gente não espera. Quando a gente fala de mágoa, por exemplo, a mágoa, todo mundo sabe que significa amar água. Então, quando a gente sabe que a gente é constituído de 70% do nosso corpo de água, e você guarda má água, imagina uma água podre, uma água que fica ali parada, imagina o cheiro dela, e quando ela está misturada com a sua água, com a água do seu corpo. Por isso que nós precisamos curar essas mágoas, livrar-nos delas. E esse é o processo de cura mais importante que tem. Porque sem nos livrarmos das mágoas, nós não caminhamos na nossa vida. Sempre temos alguns bloqueios, algumas paralisações em alguma área da nossa vida. Eu falo isso porque eu já senti isso na pele e vejo pessoas passando por isso e pessoas que não se tocam disso, que elas precisam curar essas mágoas, elas precisam combater a origem desses problemas,
para que as suas vidas possam caminhar. E elas reclamam porque a vida não anda, porque as coisas não dão certo, porque as coisas não acontecem como elas gostariam que acontecesse. Exatamente por isso, porque dentro delas tem ali um processo que precisa ser trabalhado, precisa ser transmutado, ressignificado. E a cura é exatamente isso. Então, nós temos que entender que esse processo de cura, ele inicia-se em nós mesmos, na nossa intenção de querermos nos curar. Eu falo isso porque eu passei por um processo recentemente, eu falo isso em alguns outros vídeos. Eu tive um problema vascular que eu herdei da minha família. E isso, de alguma forma, eu comecei a absorver esse problema e eu já estava em processos de desenvolver esse problema. E quando eu vi isso, eu falei, não, eu estou repetindo o padrão familiar. Eu tenho que tomar uma decisão muito séria em relação a isso. Procurei todos os especialistas possíveis que pudessem me iluminar a respeito daquilo, mas principalmente eu comecei a fazer um trabalho mental muito grande, um trabalho de meditação muito forte, e me colocar em lugares que as pessoas estavam saudáveis, para que eu pudesse absorver também aquela energia de saúde. E entender que eu iria transmutar aquilo rapidamente, iria ressignificar todo aquele processo. Eu procurei vários tipos de terapia, inclusive. Terapias que pudessem agir de forma paralela a todo o meu trabalho de busca médica. Então eu consegui ver várias vertentes, várias nascentes dessa doença. E eu entendi, foi aí que aconteceu todo um processo de desenvolvimento desse método, dessa metodologia de arte sistêmica, que eu faço tanta questão que as pessoas entendam isso, porque quando eu entendi isso, tudo fez sentido. E eu me curei de uma forma tão rápida que até o médico que me atende falou, nossa, o que, que você fez? Que você simplesmente curou isso, que às vezes leva anos, e às vezes as pessoas não conseguem se curar disso, e você conseguiu em praticamente algumas semanas. Então eu falo do poder da mente, como isso é importante a gente manter-se sempre de mente saudável. Então, mente sã, corpo sã, sempre. E isso funciona. E eu falo de cura de diversas formas. Eu nasci numa família de pessoas muito espiritualizadas, eu diria, e sou muito grato a isso, que são pessoas que, dentro da religião católica, conseguiram enxergar além das possibilidades do espírito. E eu nasci dentro dessa família tão libertária com relação a isso. E minha avó paterna, ela era uma benzedeira. Infelizmente eu não herdei esse dom dela, talvez eu possa ter herdado outros, mas eu cresci vendo a minha avó recebendo na minha casa crianças com quebranto. Antigamente se benzia contra o quebranto e causavam alguns probleminhas nas crianças. E minha avó era uma benzedeira, ela benzia com galho de alecrim. Então todo esse ritual, eu cresci vendo ela fazer isso. E depois de algum tempo ela parou de atender. E eu acredito que isso talvez não tenha sido bom para ela, porque quando a gente tem algum dom de cura, ele não pode ficar estagnado. E eu acredito que ela, por cansaço mesmo, a questão da vida, da maturidade, da velhice, ela foi se cansando e deixou mão, largou mão de atender as crianças, as pessoas que buscavam ela por isso. Ela atendia, claro, mas não era mais aquela assiduidade como ela fazia anteriormente. E a partir daí eu acredito que os processos físicos dela foram se intensificando, ela ficou debilitada, e eu acredito que isso tenha muito a ver, porque ela sempre foi uma mulher muito dinâmica. Então eu tenho esse exemplo na minha casa de cura. E como a cura funciona, porque as pessoas sempre voltavam lá.
em que se sentiam bem. Então, sabiam que sempre podiam contar com esse tipo de cura que ela promovia. E eu, assim, da minha forma, eu busco várias maneiras de me curar. Quando eu tenho uma simples dor de cabeça ou qualquer coisa que me incomode, eu já busco tentar sanar, resolver. E eu também tenho os meus processos de cura, que são curas mesmo pessoais, que eu aplico em mim. Eu sou um praticante de meditação há anos, eu falo sobre isso muitas vezes em muitos vídeos, a importância da meditação, da gente se centrar, da gente se voltar para nós mesmos, da gente encontrar esse eixo, esse equilíbrio do nosso mente, corpo, espírito, da tríade que eu falo sempre dentro do método arte sistêmica. Então, falar sobre cura para mim é muito amplo. Eu acredito que eu me curei dessa doença, que foi muito rápido tudo que aconteceu. Eu apliquei alguns princípios, ativei toda essa potencialidade de autocura que nós temos, que nós possuímos. É importante nós entendermos isso, termos a mente aberta para entendermos que nós somos seres que nos autocuramos. Então, esse é o princípio da autocura. Então, a gente tem que entender esse princípio. E, partindo desse princípio, eu entendi também muitas coisas. Eu já vim estudando alguns métodos de cura, de autocura, e entendi exatamente isso na pele literalmente, eu digo. Eu já vinha estudando muito a respeito desse autor aqui, Dr. Eric Pearl. Ele é um norte-americano e ele desenvolveu uma metodologia, uma técnica, na verdade, de cura através das mãos. E a gente sabe, né, que as mãos são muito importantes no processo de cura, em todos os processos, principalmente de espiritualidade. Eu sei porque eu fui também do kardecismo, eu estudei sobre o kardecismo, foi sempre um assunto que me envolveu absolutamente, eu sempre gostei de todo o tema, então eu sempre estudei a respeito dos passes mediúnicos e essa cura através das mãos, da imposição das mãos. Jesus mesmo tinha essa técnica de curar apenas tocando as mãos na pessoa enferma e a pessoa se curava. Então, assim, eu acho que as nossas mãos, eu acho não, eu tenho certeza que as nossas mãos têm um poder de cura muito grande e que a gente pode testar isso. Esse livro mesmo ele fala, cure os outros, cure a si mesmo. E foi isso que eu comecei a fazer desde então, desde que eu li esse livro. E tem sido um divisor de águas. Não tenho parado nesse livro, eu li vários outros, mas eu trouxe esse em especial, porque foi o primeiro que eu li a respeito e eu gostei bastante. E acredito que a gente pode também testar em nós, testar nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que estão apresentando algum tipo de enfermidade e que a gente queira curar, queira ajudar nesse processo de cura. E é importantíssimo a gente ressaltar a pessoa enferma, ela precisa, primeiramente, querer ser curada. Então não adianta nada nós estarmos enfermos e estarmos afixados, estarmos focados no problema, na doença, no medo. Então, se eu tenho medo, se eu estou receoso com relação àquela doença, se eu estou, de alguma forma, me sentindo fragilizado, isso vai impactar diretamente no meu processo de cura. Então, primeiramente, a gente tem que entender que eu preciso querer me curar, preciso querer me sentir bem, estar bem. E aí o processo de cura dá-se início, ou através das mãos dos médicos, das pessoas especialistas, ou através das terapias que vão ajudar a restaurar aquele problema.
Então, a gente está falando de cura em diversos níveis, em diversos graus, em todo o nosso processo de vida. Nós estamos falando de cura diária, de uma cura que você tem que terminar o seu dia entendendo que se surgiu ali alguma feridazinha, algum probleminha que nós chamamos de falha no sistema, alguma falhazinha dentro do seu sistema, procura curar aquilo rapidamente para que isso não se transforme em algo pior. E quando a gente entende isso, a gente passa a se policiar mais a respeito das coisas que nos incomodam, das coisas que de alguma forma tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio. E essas coisas, infalivelmente, vão se tornar algo que vai nos atacar o corpo, a mente e o espírito. Falando sobre a arte sistêmica, a gente tem aqui um trabalho de cura muito interessante, porque nós entendemos que processos de progresso na vida, prosperidade, às vezes estão amarrados em circunstâncias que ocorreram no passado, principalmente nas fases da infância e da adolescência. Então, uma das nossas técnicas dentro da nossa metodologia é atuarmos diretamente nessa origem, ou seja, na infância, na adolescência. É o que nós chamamos de curar a criança e o adolescente interior. Isso nós fazemos de diversas formas. Quando a gente tem algum problema em relação à vida, ou um problema de trabalho, não me dou bem no meu trabalho, não acerto no trabalho, padrões que se repetem. A pessoa entra num trabalho, sai, não fica muito tempo, não se adapta, ou então a pessoa entra num relacionamento, sai desse relacionamento, também não se adapta. Ou então uma pessoa que só entra em relacionamentos tóxicos. Então está sempre repetindo padrões. Quando isso acontece, quando nós estamos repetindo padrões, é um sinal de alerta. Você tem que parar e ver o que está fazendo você repetir aqueles padrões. E normalmente isso se deu ou na infância ou na adolescência. Em alguns casos na fase adulta, mas normalmente na infância e na adolescência. Então são pessoas que às vezes não conseguem entender a verdadeira razão de estarmos aqui nesse planeta, nessa vida, entender principalmente o seu propósito de vida. São pessoas que estão ali bloqueadas em alguns caminhos e nós atacamos diretamente em toda essa estrutura da infância e da adolescência, para que ela possa então fechar aquelas feridas ou aquelas falhas, como a gente chama, curar aquilo e então passar a transcender, a ressignificar aquela falha, aquele movimento que a fez, de alguma forma, bloquear um caminho da sua vida. Então, gente, como a gente faz isso? Eu costumo falar, a nossa criança interior e o nosso adolescente interior, eles são muito simples. Eles não são fáceis, mas eles são simples. São criaturas que estão ali, de alguma forma, adormecidas, esperando uma atenção sua, às vezes suplicando por uma atenção sua e você realmente nem imagina que eles estejam ali ainda, adormecidos. Mas que eles têm ali grandes memórias, memórias de coisas que aconteceram e que você não se deu conta, mas que ficou ali guardadinho, inconsciente, e que agora é o momento, após todo esse processo de maturidade, você expandiu sua mente e você sente a necessidade de curar aquela criança, aquele adolescente interior. De que forma você faz isso? Bom, existem várias terapias que você pode ir em busca. Nós, da arte sistêmica, nós temos uma metodologia de trabalhar todos os conceitos da criança e do adolescente através da arte. De que forma que a gente faz isso? A gente entende que a arte, como uma expressão humana, através da beleza, da composição, dos fatores
que podem integrar uma forma visual, uma forma auditiva, uma forma escrita. Então são essas formas que são personificações da arte. A arte, ela transborda através disso, através de uma pintura, através de uma música bonita, através de um livro que você leia, através de um filme que você veja, ou até mesmo através de uma peça de artesanato que você acha linda, e que ali está contido um trabalho artístico. Então a arte ela pode ser vista de diversas dimensões, de diversas formas. E a minha proposta dentro da arte sistêmica é trazer esse trabalho para o nosso dia a dia, para a nossa cura. Então, como eu faço isso? Usando dois tipos de cura: a cura através das mãos e a cura através da arte. Principalmente, quando você coloca as suas mãos, a gente fala literalmente, né? Coloca as mãos no barro, na massa, vai fazer alguma coisa que realmente você utilize as suas mãos na composição daquilo. Então, de repente, você fazer um trabalho em argila, trabalhar um conceito que você seja mesmo mexer com terra, com planta, isso vai te trazer uma outra energia. Quando você pinta, faz um desenho, faz um desenho a lápis, um desenho a tinta, pinta um quadro, escreve uma música, compõe uma música, ou simplesmente canta uma música que você goste, que te toque a alma. Você está exercendo algum tipo de arte. E quando a gente trabalha essa arte em razão da nossa cura interior, é a gente direcionar essa arte que nós vamos fazer para essa cura interior. Ela não vai ser utilizada de forma aleatória. Eu vou cantar uma música, eu vou escrever uma música, eu vou escrever um livro, eu vou fazer um desenho, eu vou fazer uma pintura. Não, não é isso. A ideia é, como no Ho Oponopono, você atribui a determinado processo de cura, algo que você queira curar, você então fala: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Isso fala várias vezes, né? Você mantra isso várias vezes, isso no Ho Oponopono. Na arte sistêmica, o que que eu faço? O que que nós fazemos? Nós pegamos os nossos traumas do passado, da infância, da adolescência, que possam estar atravancando o nosso processo agora de prosperidade, de progresso. Então a gente vai conversar, a gente vai dialogar com esses processos. E o que que a gente vai fazer? A gente vai atacar esses processos com arte. De que forma? Eu coloco uma folha em branco na minha frente, pego canetinhas, lápis de cor, ou então simplesmente tinta. Se não tiver, vai um lápis mesmo, uma caneta, da forma como eu quiser, da forma como eu tiver ali em mãos. E vou direcionar aquele trabalho para a minha prosperidade, para o que esteja bloqueando a minha prosperidade. E se tiver alguma falha na minha infância, na minha adolescência, que eu não me lembre e que esteja causando aquele bloqueio, e eu vou, de alguma forma, extravasar ali, naquele desenho, naquela arte que eu vou me propor a fazer. Às vezes você sabe a razão, às vezes você não sabe a razão do que está te travando. Às vezes você sabe qual foi a falha ou quais foram as falhas que ocasionaram na sua infância, na sua adolescência, que de alguma forma estejam impactando no seu presente. Mas na maioria das vezes a gente não sabe, então a gente direciona assim. E eu pego aquele papel em branco e transbordo. Você está desapegando, você está soltando aquilo. Você precisa soltar através de alguma coisa. Nada melhor do que a arte para te fazer soltar, fazer com que você consiga deliberar aquilo, soltar e transmutar e ressignificar aquilo. E aí, quando você termina aquela sua obra, que foi aquela obra de descarrego, de expurgo. Você está expurgando ali.
você vê o que você quer fazer. De repente ficou uma obra linda, uma obra de arte. Normalmente não é, porque é algo como você está expurgando, então normalmente não é. Mas se foi uma obra que de alguma forma te chamou a atenção, enquadre ela. E ali vai ficar o seu troféu, o seu prêmio de que você transcendeu aquele momento ruim da sua vida. E você pode ter certeza que as coisas vão começar a caminhar, as coisas vão dar continuidade, porque de alguma forma você está limpando aquilo, você está expurgando aquilo. Então esse processo é um processo muito importante, eu tenho feito diariamente, às vezes eu pego um papel, começo a desenhar, já focando em alguma coisa que eu queira tirar ali, um medinho, alguma coisa que esteja me atravancando ali aquele momento, para deliberar. Então, entenda que esses processos artísticos, eles podem entrar na sua vida para exatamente curar. A gente sabe disso. Quantos compositores não compuseram suas músicas em momentos de dor, como forma de aliviar aquela dor, de expurgar aquela dor? A gente sabe também, Frida Kahlo é um exemplo disso, que ela colocava nas suas pinturas as dores da alma dela, e as dores físicas também. Então, esse é um momento de cura, uma forma da gente expurgar, da gente soltar esses problemas, isso que nos aflige. Isso através da arte, utilizando a arte como um meio disso. Não estou dizendo para você deixar a medicina, a ciência de lado, não, de forma alguma. Você vai continuar com o seu tratamento, mas você vai incluir um paliativo a mais ali. Você vai incluir a arte como cura do seu sistema. E o seu sistema, ele precisa estar íntegro para que tudo na sua vida flua bem. Eu costumo sempre falar mente, corpo e espírito, o triângulo. Quem viu a minha primeira aula, lá na página, lá no canal, vai entender. Procurem, eu vou deixar aí, eu vou ver se eu coloco o card, mas no final do vídeo eu vou colocar também, para vocês se inteirarem do que é a arte sistêmica como um todo, como nós vemos a nossa experiência de vida aqui, como nós constituímos essa parte sistêmica, o olhar para essa parte sistêmica, que é tão importante da gente estar sempre equilibrado. Se vocês prestarem atenção, o logo da arte sistêmica é um triângulo, que é a personificação do ser humano em terceira dimensão, com uma balança no topo, que é o equilíbrio da mente e das emoções, o coração e um cérebro ali em equilíbrio absoluto. E aí a gente tem totalmente um equilíbrio na vida, algo que impacta diretamente no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. E eu falo isso porque assim, eu me sinto um ser tão curado, tão abençoado por entender esses meandros, por entender essa lógica da vida, por entender esse sistema. E por isso que eu faço tanta questão de passar isso adiante, porque eu acho que as pessoas às vezes sofrem e se vitimizam de forma desnecessária, porque se elas entenderem que elas têm um lugar de poder na vida delas e que, através desse movimento que elas fazem, de irem para o lugar de poder delas, já automaticamente a vida já se transforma. E quando você se mantém nesse lugar de poder, doa a quem doer, quando você se mantém ali firme e forte, independente dos conflitos, de todas as intempéries que possam aparecer na sua vida, você vai se sentindo cada vez mais forte, com mais poder. O empoderamento realmente acontece. E isso é que é empoderar-se, e isso é que é um ser humano empoderado. Então, minha gente, é isso. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal no YouTube, seguissem a nossa página no Instagram, para que vocês estejam sempre ali conosco. Nós estamos montando uma comunidade para falarmos sobre isso, para que todo mundo possa trocar essas experiências e o que a arte sistêmica puder ajudar vocês,
em todos os sistemas da sua vida. Eu tenho certeza que a gente fará isso com o maior amor, com a maior amorosidade possível. Então, eu quero sempre vocês próximos a mim. Se vocês gostam desse conteúdo, não deixa de seguir a página, ou seguir o nosso canal, dar seu like, que isso vai ajudando com que os nossos conteúdos possam chegar a mais pessoas. Porque eu quero que as pessoas se curem, porque eu quero que as pessoas se tratem, que elas entendam o poder que elas têm e que elas podem usar desse poder em favor delas e melhorar as suas vidas. E é isso que a arte sistêmica faz, e é isso que eu procuro aqui falar, explicar para vocês como isso funciona, como esse nosso sistema humano funciona, e fazer com que vocês abram essas mentes, que deixem esses conteúdos entrarem, que vocês absorvam isso e levem isso para a vida de vocês, que vai fazer tanta diferença como tem feito na minha, diariamente. Eu posso dizer que eu vivo hoje a plenitude do meu ser, com todas as coisas acontecendo de forma equilibrada, de forma leve, natural, sem forçação de barra, sem ansiedade, sem nenhum tipo de medo. É lógico que a gente vai tendo, todos os dias a gente tem sempre, né, os avanços da vida, coisas que acontecem, imprevistos, mas a gente vai tendo sabedoria para resolvê-los. E aí é que está a questão. Abrindo a cabeça, a gente também desenvolve a nossa sabedoria. E a sabedoria cura. Então, gente, vamos curar essa criança interior, esse adolescente interior. Vamos fazer coisas com as mãos, desenhem, pintem, amassem um barro, uma argila, o que vocês puderem fazer para extravasar, para expurgar, para tirar toda essa má água de vocês, tudo que possa estar de alguma forma atrapalhando o fluxo de vida de vocês. A paz, a tranquilidade, a prosperidade, a riqueza, a beleza, a juventude. Eu tenho muito orgulho de ter a idade que eu tenho. As pessoas falam, nossa, você tem 57 anos, completei a semana passada, aceito ainda os parabéns, tá, gente? Feliz da vida. A minha médica fala que eu tenho uma saúde de jovem e eu tô num gás, eu tô num pique de vida, trabalhando, desenvolvendo coisas e estou aqui de coração aberto para falar para vocês, porque eu acredito na vida, acredito que as pessoas possam ser felizes. Eu trago essa metodologia que para mim, graças a Deus, assim, foi genial e foi uma inspiração que veio lá de cima, não é nada meu, não foi nada criação minha, mas eu fui intuído a desenvolver essa metodologia que eu quero apresentar para vocês. Então, busquem os nossos conteúdos, siga a gente no Instagram, no Facebook, que eu tenho certeza que você vai sempre colher conteúdos bons para sua elevação de mente, para o seu transbordo mental. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você, para a sua vida. Então é isso, minha gente. Eu vou parando por aqui. Adorei estar aqui com vocês. Esse lugar maravilhoso de natureza que eu quero que vocês conheçam, que eu vim aqui gravar para vocês, especialmente para gravar esse vídeo para vocês, e onde eu vim abraçar a minha árvore. Adoro ficar em contato com a natureza. Então eu me despeço de vocês agora, abraçando a minha árvore. Sinta-se abraçado por ela e por mim também. E até o nosso próximo vídeo.